O texto, Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 19. Eu queria que você se atentasse demais a isso. A nossa fé hoje vai estar em prova. Será que realmente somos pessoas de fé? Será que realmente nós temos fé? Tiago vai fazer um teste com a gente hoje. Hoje você vai passar pelo Enem do Tiago, irmão de Jesus. Ele fez uma provinha para a gente responder algumas perguntas. E o texto que ele fala já levanta algumas perguntas para a gente, está aqui no versículo 14 do seu livro, no capítulo 2, diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em casa, vá em paz, quer dizer, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta a sua fé? De que adianta isso? Assim também, a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. É legal demais, né? Tiago, ele provoca muito, né? Ele provoca, coloca a nossa fé abaixo de uma fé do diabo, por exemplo. Ele extrai o diabo. Qual é a fé do diabo? Ele coloca aqui. Ele fala, cara, se tu não for por um caminho, se tu não passar nessa prova, tu tá com tua fé abaixo do diabo. Esse livro, o livro de Tiago, muitas vezes foi muito mal compreendido. Na verdade, muitos estudiosos sérios da Bíblia não entendem esse capítulo. Um deles, por exemplo, na história foi Lutero, o pai da Reforma. Lutero, ele foi um opositor ferrenho ao capítulo 2 do livro de Tiago, porque ele disse que estava entrando em contraposição, em oposição ao capítulo 3 de Romanos, que diz que, peraí, nós somos justificados na fé independente das obras. É isso que o Lutero fala, porque o apóstolo Paulo falou. E parece que faz sentido essa argumentação. Mas aqui Tiago está dizendo, no versículo 24, que a gente não leu, mas está logo abaixo, que a pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Numa leitura rápida, se a gente for olhar assim de en passant pelo texto, parece que é uma contradição entre Paulo e Tiago. Um defende um ponto, outro defende o outro. Mas será que existe essa contradição mesmo? Óbvio que não. O que Paulo e Tiago estão fazendo, estão defendendo, é causa e consequência de salvação. A salvação é pela graça, é causa. Mas os frutos, a consequência, é pela fé através das obras. Então a graça se desemboca na expressividade, se desemboca no que é objetivo, se desemboca em frutos. E esses frutos claramente são falados sobre obra. A base da salvação é a graça. O instrumento da salvação é a fé. E o fruto, o resultado da salvação são as obras. E a pergunta desse texto, então, aqui, central do Tiago, não é assim, esse dualismo, essa aparente oposição entre fé e obras. Não é isso. O que está em xeque aqui, e a pergunta que o Tiago está fazendo é o seguinte: você tem uma fé morta ou uma fé viva? Essa é a pergunta. Você tem uma fé morta ou você tem uma fé viva? Hoje Tiago abriu as inscrições para o Enem espiritual. E nesse Enem nós estamos sendo colocados em xeque aqui se a nossa fé de fato é uma fé viva e centrada no que o próprio Deus diz que uma fé viva tem. 3 perguntas tem esse Enem. E eu quero fazer essa pergunta agora. A primeira pergunta da prova do Tiago para saber se temos uma fé viva é a seguinte: o que sua fé tem produzido? Veja se não é isso que ele está falando. Versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras?
Acaso a fé pode salvá-lo? Qual é o produto da sua fé? Uma frase que a gente combateu aqui em toda essa série é: a fé é o poder que move a mão de Deus. A gente combateu isso aqui em toda a série de fé, sabe? Já falamos massivamente, isso está errado, isso é feitiçaria, na verdade é instrumentalizar Deus ao seu favor. Mas, no texto que nós acabamos de ler, a fé não é o poder que move a mão de Deus, mas, sem dúvidas, Tiago nos ensina que a fé é o poder que move as nossas mãos. A fé não é aquilo que coloca Deus em movimento, porque Deus está em movimento. A fé é aquilo que coloca a nós em movimento. A fé é aquilo que nos faz trabalhar. A fé é o que coloca as nossas mãos em movimento. Preste atenção, não existe fé que não seja trabalhadora. Se você diz que tem fé, então você me mostra sua fé sem obras, como disse Tiago, que eu vou te mostrar a minha fé através das obras. Não existe árvore que não gere fruto. A fé não é aquilo que coloca Deus em movimento. A fé é aquilo que coloca nós em movimento. A fé é que coloca as nossas mãos em movimento. Você tem fé? Então mostra o teu trabalho, pô. Você tem fé? Então cadê as suas mãos? Então preste atenção. A fé não é o poder que move a mão de Deus. Fé é o poder que move as nossas mãos em direção ao que Deus está fazendo, para que conjuntamente com Ele finquemos a bandeira do Evangelho no contexto em que estamos inseridos. Versículo 14. De que adianta, meus irmãos, Tiago falando, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhes mostrarei a minha fé pelas obras. Agora imaginem a cena grotesca. A gente está no culto e no final chega um mendigo no final lá da igreja e fala assim, pastor, você não pode me dar alguma coisa para comer? Eu estou com fome. E eu falo assim, então tá bom, eu vou te dar. Abaixa sua cabeça agora. Vamos orar. Eu te repreendo, espírito de miséria. Eu te repreendo, fome. Sai desse corpo que não te pertence. Eu abençoo essa pessoa. Em nome de Jesus, eu decreto vitória. Eu decreto fartura. Eu decreto abundância. E que nunca mais haja fome para essa pessoa. Recebe isso. No nome de Jesus, a sua vitória. Fala o mistério assim. Sabe? Tiago, se estivesse olhando essa minha cena, ele ia olhar para mim e perguntar assim, vem cá, pastor, o que aconteceu aí? Me explica. Eu ia falar assim, você não viu, pô? Sou homem de fé, pô. Eu estou destravando a miséria do coração desse cara. Eu estava orando, eu te repreendo. Eu falei, você não viu. Agora Deus vai começar a agir mesmo. Agora Deus vai dar começar. Quer dizer que então, que ele estava com fome porque Deus não agia. É isso. Mas agora eu liberei, fica tranquilo, todo o poder de Deus sobre a vida dele. Eu tenho muita fé, você não viu Deus? Você não viu Tiago? Pode parar, gente. Isso não é fé. Isso é superstição. Isso é malequice. Isso, inclusive, é 7-1zice. 171. Vocês gostaram, né? 7-1zice. Isso é 7. Mas fé não é. Sabe o que Tiago diria para mim? Ele diria assim, pastor, eu não quero saber o que Deus pode fazer na vida dele. Eu quero saber o que você, que é um homem de fé, pode fazer por ele. Porque é assim que a fé se pragmatiza. É assim que a fé se frutifica. Eu queria ver as suas obras. Porque sem as suas obras, eu nem considero a possibilidade que você seja um homem de fé. Então, pessoal, a fé não é o poder que move a mão de Deus. A fé é o poder que move as nossas mãos. As nossas mãos. Porque eu creio na bênção de Deus sobre a minha vida e eu trabalho.
E porque eu creio na bênção de Deus sobre a minha vida, eu sou resposta para carências ao meu redor. E porque eu creio que Deus é galardoador daqueles que o buscam, eu lanço as sementes. E porque eu creio que o Senhor guarda a cidade, eu me posto como sentinela. Porque eu creio que o Senhor abençoa a obra da minha mão, é que eu começo a construir a minha casa, começo a construir a minha família. Porque eu creio nisso, eu creio que Deus vai edificá-la. Fé não é o poder que move a mão de Deus, fé é o poder que move as nossas mãos em direção ao que Deus está fazendo. Conjuntamente com Ele, nós vamos fincar a bandeira do Evangelho no contexto em que estamos inseridos. E eu preciso te fazer a pergunta, e essa é a pergunta central aqui, para saber se a gente é homem de fé ou não é. Onde Deus tem trabalhado que você precisa se juntar a Ele? Quais são as esferas? Quais são as carências ao seu redor? Quais são as perguntas ao seu redor? Que você tem resposta através do poder do teu evangelho. Você é homem de fé? Então tá bom. Rapaz, me mostra o que você tem feito, pô. Me mostra. Fé é o poder que move as nossas mãos em direção ao que Deus está fazendo, ao que Deus está trabalhando. Eu não entendo homem de fé, gente que diz que é do Senhor, que arruma desculpa para tudo para não ser trabalhador. Olha só, Tiago nos fala uma grande realidade: não existe fé que não seja trabalhadora. E o cara fica assistindo Netflix em casa o dia inteiro, meu irmão. E daí fala assim: não, eu saí do mercado de trabalho, agora meu tempo já passou, agora, meu irmão, eu vou viver de Bolsa Família. Meu querido, fé é trabalhadora, levanta do banco, pô. Vá atrás do que Deus tem para você. Oferece a vida, aquilo que o Senhor pode fazer para o sobrenatural acontecer. Você diz que tem fé sem obras? Não existe. Te mostra a sua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé através das obras. O que hoje o Senhor tem colocado no teu coração para que você levante do seu banco, do seu conforto e vá em direção ao que Ele tem para você? Essa pergunta você tem que responder. Quantos aqui, por exemplo, pararam de edificar a sua família sob pressuposto que tem que fazer outras coisas? Então, os encontros em casa, os almoços à mesa, os jantares à mesa, já não são uma constante. Gente, olha só, deixa eu falar um negócio para você. Se a gente não tomar conta disso, nós vamos poder dizer que amamos a Deus, mas na verdade isso tudo vai ser fala, porque as nossas obras matam a família, matam as nossas realizações, matam o que Deus tem feito. Preste atenção, porque eu creio que o Senhor abençoa a obra das minhas mãos, é que eu começo a construir a minha casa, porque Deus vai edificá-la. Fé não é o poder que move a mão de Deus, fé é o poder que move as nossas mãos. O que tem que mover na tua mão? Você é homem de fé? Então a sua fé é trabalhadora. Em segundo lugar, a segunda pergunta de Tiago, aqui no Enem, para saber se nós temos de verdade uma fé viva, é: com quem você se relaciona na sua vida de fé? Para saber se você tem fé viva, a pergunta é: nessa relação, quem é para avivar a sua fé? Talvez a pergunta mais óbvia seja a pior pergunta que você pode fazer. Óbvio que para eu ter uma vida de fé, eu me relaciono com Deus. Eu preciso te falar, se essa for a sua resposta, você não tem uma vida de fé. Aí você fala assim: uma heresia. A gente pensa, gente, que fé é uma equação que tem duas variáveis: eu e Deus, eu e Deus. Deus é o objeto da minha fé. Eu e Deus, Deus e eu. Deus é aquele que eu creio, ou a respeito de quem eu creio. Eu e Deus, Deus e eu. Mas, de acordo com Tiago, a fé bíblica não é uma equação que tem duas variáveis. A fé bíblica não é uma questão de foro íntimo. A fé bíblica é uma equação que tem três variáveis: eu, Deus e você. Eu, Deus e a comunidade que eu estou inserido. Eu, Deus e a sociedade. Eu, Deus e todas as minhas relações. Eu, Deus e o faminto. Eu, Deus e o sujeito que me agride. Eu, Deus e o sujeito que me ofende. Eu, Deus e a minha esposa. Eu, Deus e os meus filhos. A fé é uma relação comunitária. A fé necessariamente precisa incluir a todos.
Não é um assunto particular entre mim e Deus. Então, quando você vem para mim e fala assim: olha, pastor, eu e Deus estamos muito bem, a minha fé está indo de vento e popa, isso não quer me dizer nada. Sabe por quê? Eu quero saber o seguinte de você: por que a sua mulher me procurou dizendo que teu casamento está indo ladeira abaixo? Ah, não, eu e Deus está tudo... Eu sou um excelente líder de célula. Como o senhor tem falado? E a sua família? E a sua casa? Ah, não, pastor, eu estou indo muito bem, está tudo bem. Mas como é que você explica o fato da sua mulher ter pedido socorro para mim? Como é que você explica o fato do seu marido ter pedido socorro para mim? Você só fica dentro da igreja, mas muitas vezes tem teu marido em casa lá, passando fome, necessidade. Eu não digo fome física, de relacionamento, de afeto, de amor. Você usa camisa de político em casa, meu irmão. Pô. Tá difícil, né? Preste atenção no que eu estou falando. Entre você e Deus está tudo bem, não está? Mas por que você não fala com teu irmão? Tem 4 anos. Entre você e Deus está tudo bem, né? Mas então, por que você não fala com seus pais? Tem 3 anos. Entre você e Deus está tudo bem, não está? Então por que você não fala com a sua sogra? Aí pegou pesado demais. Entre você e Deus está tudo bem, né? Mas qual foi a última vez que você passou o seu Natal e o seu Ano Novo em família? Ah, não, mas ali só tem confusão, só tem briga. Eles não têm a mesma fé que eu, meu querido. Nós somos lavadores de pés. Então tu vai ficar lá, meu irmão. E tu vai pedir ao Senhor para te dar uma oportunidade de abraçar e lavar aqueles pés. Como é que tu vai ganhar a tua família para Jesus? Como é que tu vai fazer as coisas acontecerem para o Evangelho ser glorificado, se você acha que dobrar o teu joelho no quarto te faz uma pessoa extremamente espiritual? Vou falar, para muita gente aqui essa manhã é menos joelho dobrado e mais mãos em ação. Deixa eu falar para você, o reverendo Abraham Heschel, que lutou junto com Martin Luther King Jr. contra a segregação racial nos Estados Unidos. Eles estavam caminhando em Atlanta, nas ruas de Atlanta, contra o racismo, e ele escreveu em um dos seus livros, eu gosto muito da teologia do Heschel, e ele falou assim: enquanto eu andava pelas ruas de Atlanta, eu sentia que os meus joelhos oravam. Tem muita gente aqui que é espiritual, fala em mistério, mas na verdade vive uma fé morta. Uma fé morta. Ei, a fé viva gera pontes entre as pessoas e frutos que evidenciam o Evangelho. A fé viva reconstrói relações e não as quebra. Eu gosto desse evangelho existencialista. Veja, eu não estou tirando a mística do evangelho de mistério que eu estou falando. Não estou dizendo que não exista algo transcendente. Mas, cara, se você diz que tem fé sem obras, o Tiago fala, a tua fé não vale de nada. Eu me mostro a minha fé através das minhas obras. Mostra a tua mão, pô. Mostra a tua mão. E aí, nessa mesma toada, João fala. Olha o que João fala em capítulo 1, no 1 João 4:20. Ele fala assim: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Meu irmão, tu pode fazer o que tu quiser, rodopiar no manto, não vale de nada. Aí ele termina dizendo assim: ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ou coisa difícil, né? Ou coisa difícil. Então não me
venha de idade espiritual, de chupar dente na hora do louvor. Não me venha com isso, de falar em mistério, de rodopiar. Isso tudo é bênção. Mas preste atenção, esse não é o fruto do evangelho. Isso são dons que o Senhor dá para edificação. O fruto do evangelho é outro. Daqui a pouco eu vou falar para você. O fruto do evangelho é outro. Não me venha com isso. Isso para mim não é sinônimo de fé viva. Quer saber se você é espiritual ou não? Quer saber? Como é que está a sua relação com a sua família? A quem você tem que perdoar? Que te machucou pra caramba, mas você fala, não perdoa, não perdoa, não perdoa, não perdoa. Meu querido, a sua fé é morta. A quem você tem que pedir perdão? Ah, não, mas ele me machucou, eu não sei o quê. Ah, o meu Espírito Santo não combina com o Espírito Santo dele. Ah, meu irmão, vai tomar banho. O nome disso é fé morta. Ei, você pode até ter presentes e talentos do Senhor, que eu acho que todo mundo aqui tinha que ter. Peça com zelo os melhores dons. É isso que disse o apóstolo Paulo. Então a gente vai pedir, Senhor, caramba, eu quero falar em língua, porque eu quero ser edificado. Senhor, eu quero curar. Senhor, eu quero profetizar. Pô, isso é uma bênção. Mas isso não é fruto do Espírito. Eu vou dizer para vocês o que é fruto do Espírito. Fé viva de verdade. Está lá, pô. Está lá. Está lá em Gálatas 4. Eu já botei para baixo a minha mensagem. Agora eu me perdi. Aqui, ó. Se alguém afirmar... Não é esse não. Se um irmão ou irmão estiver necessitado... Não é esse aqui também não. Cadê, gente? Caramba! Me ajuda aí. Gálatas 4, quem tiver com... Gálatas 5, obrigado. Calma aí, Gálatas 5 o quê? Peraí. Eu acho que está aqui. Peraí. Ah, não é possível. Tiraram do meu esboço esse negócio. Vamos lá. Gálatas 5. Peraí, vou botar aqui. Gálatas 5, 22 ao 26. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria. Meu irmão, não entendo crente ranzinza, meu. Cara, não entendo isso. Nunca tá bom, cara. Paz, promotor da paz. Tem um cara que sempre bota uma sementinha do diabo dizendo assim, fulano, tu viu? Paciência. Vira para tua mulher e fala assim, paciência. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Aqui, ó, fidelidade. As suas relações são fiéis? Ei, marido, aquilo que você olha na internet de pornografia, está fazendo você fiel à sua esposa ou não? Ei, mulher, aquilo que faz com que você sempre exceda um pouquinho mais a sua fala para falar de alguém, está fidelizando as suas relações ou excluindo elas? Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo vivem isso. Então não me venha com exterioridade, me venha com frutos. Você diz que tem fé? Sem obras, eu te mostro a minha fé através das minhas obras. A fé bíblica é uma equação de 3 variáveis. Então, em primeiro lugar, os frutos evidenciam. Mas existe uma outra possibilidade de leitura do texto de Tiago. A fé bíblica aqui é essa equação de 3 variáveis entre eu, Deus e o próximo. Olha o que ele fala. Se um irmão ou irmã, versículo 15, estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aquece-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Você não tem fé coisa nenhuma. E aí vem a grande pergunta: como você tem respondido às carências que te cercam? E aí eu estou falando daquilo que me te cerca mesmo, das respostas, aquilo ali que você olha e fala assim, caramba, não existe Deus aqui.
Caramba, como que eu posso ajudar? Lá na época de vovó era mocinha, lá atrás, eu aprendi uma música. Essa música é do Inário Batista, Raiz. Eu não sei nem se você vai saber aqui, mas eu vou cantar ela agora para você. Eu quero que você preste atenção nessa letra. Pode tirar para mim, por favor, cara, a música. Olha aqui, ó. Ó. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação, mas Cristo veio para nos remir, o homem todos vem sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer, milhões não sabem como escrever, milhões de pobres não sabem ler, nas trevas vivem sem perecer, que são escravos de um outro ser. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Olha isso aqui, ó. Aos poderosos eu vou pregar, olha a pregação dos poderosos, ó. Aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus, e a vil miséria insulta os céus. Deixa eu falar um negócio para você. Presta atenção aqui, olha para mim aqui. Justiça social não é coisa de comunista. Justiça social é coisa de crente. O problema é que polarizaram isso e politizaram. Se existe necessidade, eu quero ser resposta a ela. Se existe necessidade me cercando, eu quero ser resposta a ela. Mas se alguém disser que tem fé e não tem obras, e que você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, que eu mostro a minha fé pelas obras. Eu me lembro uma vez, a gente, antes de eu pastorear a nossa igreja, nós começamos um trabalho que é uma igreja hoje estabelecida, que é a igreja dos bancários, onde nós fazemos coisas. Eu, meu irmão e uns amigos, nós fomos para dentro da comunidade sem terra ali nos bancários, e nós ficamos lá por volta de 15 anos. E eu vi tudo que vocês podiam pensar, gente. Vi a carência, a necessidade do homem, pessoas que não tinham o mínimo de higiene, saneamento básico, o mínimo. Eu ficava desesperado, eu e Priscila, a gente até pensou assim, cara, mas a gente olhava aquelas crianças, vamos pegar essas crianças pra gente, alguma coisa. A gente pensou em se mudar para a comunidade, para tentar de alguma forma ajudar. Gente, não tem como olhar a disparidade social no nosso país e de alguma forma não falar, como é que eu posso ser Jesus para esse povo? Se o seu coração não dói com isso, é porque tu está numa bolha. Eu me lembro uma vez que a gente estava ensaiando lá na igreja e daqui a pouco entrou um homem com o peito todo queimado, assim, um homem todo queimado. E a gente estava ensaiando. E aquele homem entrou queimado e a gente começou a cantar e aquele homem caiu endemoniado. E aí a gente falou assim, aí ó, vamos ser os espirituais agora, vamos mostrar que nós temos fé. Nós fomos lá, gente, expulsar demônio é a coisa mais fácil do mundo. O nome de Jesus é poderoso. Entendeu? A gente acha que o supra-sumo da espiritualidade é expulsar demônio. Rapaz, não é por você, é o nome de Jesus, cara. Agora, o que vem depois é pior. O nome de Jesus sai, pum, saiu. Daí saiu, eu falei assim, rapaz, daí eu expliquei, nós pregamos o evangelho para ele, eu expliquei o evangelho da salvação para aquele rapaz.
Depois de explicar o Evangelho da Salvação, eu falei assim, agora, cara, faz o seguinte, nós queremos começar uma nova vida na sua vida agora, um novo momento na sua vida. Você vai para casa agora, você abraça sua família, cara, e o Senhor tem coisa nova para você. E aquele homem olhou no meu olho e me disse uma das piores respostas que eu podia escutar. E eu me senti envergonhado. Ele falou assim, ir para casa? Que casa? Aí eu descobri que aquele cara estava dormindo na marquise da rua ali, cara, há um tempão. Eu confesso, eu fiquei totalmente desestabilizado. O que eu estou fazendo se eu sou cristão? Essa é a pergunta, cara. Nós sabemos fazer um bom culto, não sabemos? Nós sabemos falar uns negócios bonitos, e no final vai vir música, e a gente vai levantar a mão santa para o Senhor, mas daí a gente pergunta, me mostra as suas mãos, o que você tem feito, cara? O que você tem feito? Ah, meu querido, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta, é isso que diz Tiago. Se a sua fé não é resposta em ação para as carências do que te cercam, a sua fé é fake. A sua fé não é viva. Deixa eu falar um negócio para você. Aqui no nosso meio tem pessoas com dinheiro. Eu te faço uma pergunta. O que você tem feito com o teu dinheiro, cara? Eu entendi que quanto mais dinheiro tem, mais responsabilidade tem. Tem uns caras aqui que tem grana. Eu chego para ele e falo assim, tu sabe que o dinheiro não é teu, né? Aí ele dá aquele sorriso assim, né? Falei, cara, você não está entendendo? O acúmulo é totalmente rechaçado por Deus. Se o Senhor te deu, use a estrutura para ser generoso e para ser resposta para esse mundo. Aí você fala, amém. Porque é com o outro. Mas eu tenho certeza que você tem muito mais do que um monte de gente. O que você está fazendo com o que Deus tem te dado? Eu vi uma iniciativa tão bonita, e pode ser um grande gatilho para alguns aqui. Eu, há um tempo atrás, fui para o Amazonas para ver como a gente podia ajudar na implantação de igrejas no Ribeirinho. E lá eu me encontrei com duas agências missionárias. Eram endowments. Endowments, eu não sabia o que era. Talvez você saiba. Alguém sabe o que é endowment aqui? Não sabe não, né? Então eu aprendi também há pouco tempo. Endowment é o seguinte... Grupos de pessoas com muita riqueza, eles colocaram a sua riqueza num fundo de investimento, eles fiaram um fundo de investimento. E esse fundo de investimento, o que rendia do dinheiro, eles aplicavam o dinheiro, eles não gastavam o dinheiro, eles aplicavam o dinheiro, e o rendimento daquele dinheiro, eles aplicavam na obra do Senhor. Olha que ideia! Eles tinham dois grandes fundos de investimento lá, um era a Fonte, que inclusive é o único endowment em São Paulo, e o outro era me esqueci o nome, um endowment americano. Eles investiram o dinheiro lá, e o que se rendia dali, eles fundavam igreja, eles bancavam a obra missionária. Cara, talvez você está aqui, e você pode falar assim, os meus rendimentos eu quero dar para o Senhor. E gente, olha só, eu não estou falando na igreja não, esquece isso aí, eu não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte, tudo que o Senhor tem me dado, pode responder à carência das pessoas que me cercam. Seja a resposta. Seja a resposta. No nome de Jesus. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhes mostrarei a minha fé pelas obras. Como você tem aplicado aquilo que Deus tem dado para você? Como que você tem respondido às pessoas que te cercam? Em segundo lugar, como que as suas relações, as obras das suas relações têm magnificado o nome de Deus? Existe perdão? Existe pontes conectas? Ou está tudo quebrado? E a última pergunta de Tiago. A terceira pergunta de Tiago aqui é a seguinte: a sua crença se traduz em fé? Essa é a terceira pergunta. Olha o que diz o versículo 19. Você crê que existe um só Deus? E aqui ele provoca, ele diz assim, muito bem, parabéns. Mas isso não quer dizer nada. Ele fala, até mesmo os demônios creem e tremem. Ou seja, ele fala assim, cara, se você não traduz o que você está fazendo em atitude,
porque os demônios fizeram alguma coisa com a sua crença. Eles pelo menos mostraram através das suas sensações. Eu creio e tremo. Se a sua fé não traduz em atitude, a sua fé está numa categoria abaixo da dos demônios. É isso que ele está falando aqui. A fé é mais do que acreditar em coisas a respeito de Deus. Nós confundimos fé com crença. Por exemplo, antigamente nas igrejas batistas a gente fazia assim, para um candidato ao batismo. Ontem nós tivemos batismo, foi uma bênção. 33 pessoas disseram sim ontem. Olha que coisa linda, gente. Que bênção. Foi um sonho. E a gente colocava assim nas igrejas batistas antigas, a gente colocava os candidatos ao batismo e nós fazíamos uma espécie de concílio. A gente chamava isso de quê? O que a gente chamava? Profissão de fé. Profissão de fé. E sempre tinham perguntas. Como que a gente credenciava alguém ao batismo? Era o que elas criam. Mas crer é diferente de fé. Aí tinham sempre algumas perguntas. A primeira pergunta é: você acredita que o Cristo é o Filho de Deus? Era sempre a pergunta. A pessoa dizia: sim, eu acredito. A segunda pergunta sempre acontecia era: você acredita que ele morreu e ressuscitou por você? E a pessoa falava: sim, eu acredito. Terceira pergunta era: você acredita que Jesus triunfou sobre a morte? E a pessoa falava: sim, eu acredito. Alguém quer falar alguma coisa? Virava para a igreja e falava assim: alguém quer acrescentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa a ele? Podemos batizar então? Podemos batizar? E a gente batizava a pessoa. E a gente batizava. Mas você já parou para pensar que o candidato ao batismo, nesse modelo, pode ser o próprio diabo? E ele ia tranquilamente. Porque olha só, olha o que o Tiago está dizendo aqui. Ó. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, o diabo facilmente se batizaria numa igreja. Nossa, tranquilamente. Porque eles creem também. Se você perguntar para o demônio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele vai dizer sim, ele viu. Se você perguntar para os demônios que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele vai dizer sim, é óbvio, eu estava lá, eu vi exatamente isso. E aí, vamos batizar o demônio? Lógico que não. Por que a gente não batizaria então o diabo? Sabe por que a gente não batizaria um demônio? Porque a fé não tem nada a ver com acreditar em coisas, inclusive verdadeiras a respeito de Deus. Tiago está dizendo assim: você acredita? O diabo também acredita. A questão é: qual é a consequência na sua prática de vida daquilo que você acredita? E eu me lembro de uma historinha. A historinha do campeão de travessia de penhascos. Botava aquela cordinha, e aí lá ia o cara, atravessando. Pá, o penhasco. E tinha uma criança vendo ele atravessar. Ele estava treinando. Foi e voltou. Depois que voltou, a criança ficou: uau, caramba, que legal, caramba, você é muito bom, tal, não sei o que. Aí ele fez assim, ó. Pegou um carrinho de mão e foi com um carrinho de mão. Aquele carrinho de obra. Pá. Foi. Aí voltou. Aí a criança falou: caramba, você é demais, caramba, que incrível, que incrível. Daí ele virou para a criança e falou assim: você acredita que eu consigo ir e voltar de novo? Daí a criança falou assim: claro que eu acredito. Então tá bom, então entra no carrinho. Espera aí. Aí eu vejo que nem o cara da manco. Veja bem. Espera aí. Acreditar que você faz é uma coisa. Confiar minha vida aos seus cuidados é outra coisa. Deixar minha vida em suas mãos é uma coisa. Acreditar que você é campeão mundial daquilo é uma coisa. Submeter minha vontade à sua vontade é outra coisa. Deixar-me ao seu controle é outra coisa. Permitir a sua influência na minha vida é outra coisa. Abrir o meu coração para que você transforme o meu coração é outra coisa. Deus, eu acredito em um monte de coisa a teu respeito, mas ter relação contigo, andar evidenciando quem tu és em mim, ainda não estou preparado não. Ah, é? Então Tiago vai olhar para você e vai falar: fé morta. Fé é morta. Porque fé não é acreditar em coisas a respeito de Deus. Fé é entrar no carrinho e deixar ele levar você para onde ele quiser.
Fé é entrar no carrinho e deixar ele levar você para onde ele quiser. Nós pensamos assim, não basta ter fé, tem que ter obras. Como se fé e obras fossem duas coisas diferentes. Não é isso que Tiago está falando. Para Tiago não é isso. Tiago está perguntando, eu quero saber se a sua fé é viva. E como é que eu sei que a sua fé é viva? A sua fé é evidenciada? Essa é a pergunta de Tiago. A sua fé gera frutos, ou seja, se você tem uma fé viva, é natural que algumas coisas vão acontecer na sua vida. E isso vai ter que ser evidenciado de alguma forma. É como se eu passasse o dia inteiro na praia, com o sol escaldante, e chegasse em casa, a Priscila olhasse para mim e falasse assim, ué, ficou no sol? Eu falei, fiquei. E ela falasse assim, então faz o seguinte, então fica vermelho aí que eu quero ver. Fica bronzeado aí que eu quero ver. Não, gente, não é assim que funciona. Se eu fiquei a manhã inteira no sol, quando eu chegar em casa vai estar óbvio que eu passei a manhã inteira no sol. Por quê? Porque se eu me expus ao sol, eu vou evidenciar isso só da pessoa olhar para mim, ela vai saber. Pois bem, da mesma forma, se eu me exponho a Deus, de peito aberto, com fé viva, com obediência, com submissão, dependência, entrando no carrinho e confiando, é claro que isso vai produzir para mim frutos de vida. É óbvio. O que Tiago está dizendo aqui, trocando em miúdos, é o seguinte, amigão, se você não estiver com a cara vermelha, não me venha falar de sol. Não me venha falar de sol, eu não quero nem saber. Se não tem obras, não me venha falar da sua fé. Agora, tem obras, tendo fruto, a gente conversa sobre fé. Não tendo fruto, a gente nem começa a conversa. Porque quem tem uma fé viva, colhe o fruto do Deus que está sobre a sua vida. Quem tem uma fé viva, evidencia Cristo. Quem tem uma fé viva, pega um bronze porque se expôs ao sol. Aleluia. Eu nunca pensei que ia arrancar um aleluia do bronze do sol. Pega um bronze. Então, preste atenção. O que é fé? Fé é depositar a vida nas mãos de Deus, render-se a Ele, entregar-se a Ele, submeter-se a Ele. É dizer, Deus, a minha vida é sua, faz de mim do jeito que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, eu estou completamente vulnerável à sua atuação. Então, fé é se expor ao sol. Se expor ao sol. Aí Deus começa a mexer em mim. E porque Deus mexe em mim, eu vou ficando bronzeado. E há um transbordar, e eu começo a evidenciar isso. E a minha vida começa a traduzir o impacto daquilo que Deus fez em mim. Se fé é se expor ao sol, o fruto da fé é ficar bronzeado. Não tem jeito. Aí você chega em casa e você diz assim, encontrei Jesus, eu falei com ele. Aí a sua esposa, seus filhos, seus amigos, o seu sócio, aqueles que te conhecem, por isso não te compram. Aí esse povo fala assim, acho que teu Jesus tem outro nome. Não é possível, eu acho que você viu outro Jesus, porque eu não estou vendo nada na tua vida que me dê a mínima impressão que você falou com ele. Mas você pode até acreditar que tem fé, mas a tua fé é morta. Por quê? Como você disse que se expôs ao sol e não está vermelho? Como você disse que se expôs ao sol e não está bronzeado? Como você disse que encontrou Jesus e não evidencia isso? Me desculpa falar isso, rapaz. Me desculpa falar isso, mas a sua fé é uma fé fake. Uma fé morta. É inútil. Não produz frutos na sua vida e não tem consequências em você. Só tem boniteza, mas não tem gostosura. Só tem folha, mas não tem fruto. Essa fé fake foi cancelada pelo próprio Cristo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ele falando para suas igrejas, para uma das suas igrejas, a igreja de Sardes. Presta atenção aqui, vê se Jesus foi duro ou não foi. Ele falou assim, ao anjo da igreja, em Sardes, escreva, essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus
e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de que está vivo. Tu está até famoso por aí. A galera vê, tu é bom, né? Tu sabe fazer um bom show gospel. Tu é um excelente líder. Uau! Você tem fama que está vivo, mas na verdade está morto. Tem muita folha, mas não tem fruto nenhum. Sabe? Tem aparência, mas dentro tem morte. Jesus deu um nome para esse povo da igreja de Sardes. Enquanto estava aqui, ainda na terra, tinha uns caras que eram bons, sabiam tudo teologia, que inclusive paravam na blitz e falavam assim: você sabe com quem você está falando? Eu sou o pastor fulano de tal. Você já viu gente que bota no Facebook assim, apóstolo não sei o que? Eu não entendo por quê, o cara não bota mãe não sei o que, o cara tem que botar o predicado. Você sabe o que você está falando? Eu fui membro fundador da Igreja Batista Atitude na Ilha do Governador. Pelo amor de Deus, não vamos com esse negócio não. Você sabe o que você está falando? Eu sou formado em teologia, sei tudo de Bíblia. Tu pode até saber tudo, tu pode até ter uma folhagem bonita, tu tem até beleza, cara. Tu tem fama de quem está vivo, mas no final das contas, o que você gera dentro de si é morte. Jesus falou que esse povo era hipócrita. Hipócrita. E o pior, chamou esses caras de quê? De sepulcro caiado. Por fora tem boniteza, por dentro tem morte. Tu sabe dar um show, né? Mas a pergunta que eu te faço é: o que tem aqui dentro? Tem vida? Tem vida? Você só tem aparência dos que vivem, mas estão mortos. O fruto do evangelho é esse que eu li para vocês. É nisso que nós calcamos a nossa fé: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A pergunta que eu te faço é: até que ponto o seu evangelho só tem boniteza, mas não tem gostosura? Até que ponto as folhas estão verdes, mas não frutificam absolutamente nada? Eu, na minha devocional esses dias, eu fui ver Jesus Cristo antes de ir para o templo e ele quebrar tudo no templo. Jesus Cristo passou por uma figueira e ali ele fez uma parábola viva, a parábola da figueira que não tinha figos. Ele foi para pegar algum fruto, e os discípulos olhando, ele falou assim: poxa, não tem nenhum fruto, eu te amaldiçoo. E Jesus Cristo falou assim: eu te amaldiçoo. Ele queria trabalhar uma parábola com os discípulos para mostrar: você não vai mais produzir frutos nunca mais. Eles foram lá, Jesus Cristo chegou no templo e a autoridade religiosa já estava todo lá, já sabiam o que fazer, estavam vendendo, ganhavam com aquilo, tinham tudo do bom e do melhor, aquilo já estava inclusive institucionalizado para a sociedade. Jesus quebrou tudo e falou assim: sabe o que falta para vocês? Falta, vida dentro de si. É o evangelho que tem que ser pregado, não é alguma coisa que tem que ser para sua vontade própria. E meteu bronca naquele povo, saiu de lá, voltou. Depois que voltou, ele passou pelo figo de novo, pela figueira, e lá estava a figueira ressequida. E Jesus Cristo explicou para os seus discípulos: isso acontece para quem tem muita beleza, folhagem muito boa, mas não produzir frutos. Sabe quem foi o principal opositor de Jesus? Não foi o pecador. O principal opositor de Jesus não foi o adúltero. O principal opositor de Jesus não foi aquele filho pródigo. O grande opositor de Jesus era aquele que se diz que tem folha, mas nunca produziu nada. Esse Jesus Cristo confrontou veementemente. Fé morta. Mas eu termino com fé viva. Como não lembrar do texto de Atos capítulo 4, que são as evidências de uma fé? Pedro e João estavam conversando com homens doutos, inteligentes. Quem eram? Os integrantes do Sinédrio. Estavam defendendo a sua fé. E depois de serem entrevistados por aqueles homens, eles falaram assim, os homens, a respeito de Pedro e João: Pedro, pescador, gente pescador, gente simples.
Mas aqueles homens fizeram as perguntas e Pedro e João saíram da presença daqueles homens e eles falavam entre si assim: eles aparentam ter andado com Jesus. Andado. Fé viva é assim. Fé viva é isso. Quando você fica perto de Jesus, ele mexe em você de um jeito que o fruto se percebe fácil. E por isso que nós não fazemos o que nós fazemos, porque a igreja tem que fazer. Nós não fazemos isso. Nós não fazemos o que nós fazemos porque a Bíblia manda a gente fazer. Sabe por que nós fazemos o que nós fazemos? Nós fazemos o que nós fazemos porque nós nos expusemos ao sol da justiça. Nós caminhamos com Cristo e isso vai dando para a gente uma coloração diferente, a cor dos salvos e remidos pelo Cordeiro de Deus. Gente, cristianismo não é um movimento de transformação moral a priori. Nós não fazemos o que fazemos porque seguimos uma cartilha do pode ou não pode. Pode transar antes do casamento ou não pode? Pode roubar ou não pode? Pode mentir ou não pode? Não, nós não seguimos uma cartilha do pode ou não pode. Mas não tem como negar que quem se expõe ao sol fica bronzeado. Não tem como negar. Não tem jeito. A fé viva evidencia um estilo de vida. Tem fé viva? Então, pode ter certeza, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai fazer você incluir o seu próximo na sua relação de espiritualidade. Deus vai fazer você frutificar e produzir frutos que revelam Cristo, frutos que revelam o seu caráter, frutos que revelam a sua essência. E que Deus nos dê a todos, nós, fé viva e vida viva. E produz em nós frutos e obras para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Porque quando Deus estiver passando, gente, com a gente naquele carrinho, quando Deus estiver passando com a gente, ninguém vai ficar olhando para o carrinho e falar: nossa, que menino corajoso, nossa, que menino incrível. Não, ninguém vai falar isso. Sabe o que o povo vai falar? Todo mundo vai falar assim: olha aquele campeão que vai passando com esse menino no carrinho, olha esse equilíbrio, olha que homem incrível, esse cara é diferenciado demais. Sabe, gente, o menino dentro do carrinho pode até ser esperto, pode até ser corajoso, mas quem recebe a glória não é o menino dentro do carrinho. Quem recebe a glória é o homem que conduz o carrinho da nossa vida. As pessoas veem a vida da gente, mas quem leva a glória mesmo é o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. As pessoas veem as nossas boas obras, mas dão glória mesmo ao nosso Pai que está nos céus. Aleluia! Glória ao teu nome. Construímos no Senhor, vamos dizer isso, diga. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Você pode cantar isso, diga: eu vou construir, diga. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Você pode ficar de pé no seu lugar, fique de pé. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Vamos falar isso de novo, diga: vou construir. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. E eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar.
fazer um convite a você aqui que quer começar uma vida nova com Jesus, essa manhã, com Ele sendo o centro, colocando-se naquele carrinho, para que Ele possa conduzir. Você quer começar uma vida nova com Jesus? Então abaixe sua cabeça nesse momento, feche seus olhos, repita essa oração comigo no seu coração, diga assim: Senhor Jesus, sou falho, Senhor Jesus, muda a minha vida, Senhor Jesus, eu entrego minha vida a Ti, entra no meu coração e me faz novo. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Você continua de olho fechado, cabeça baixada. Você orou comigo, levanta sua mão lá no alto agora. Levanta. Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui? Mais alguém aqui que orou comigo? Glória ao teu nome, Deus abençoe. Mais alguém aqui? Mais alguém aqui? Eu não estou enxergando. Deus abençoe. Tem alguém aqui que está afastado do evangelho? Deus te abençoe, eu estou vendo você ali, minha filha. Eu estou vendo você ali. Tem alguém aqui afastado do evangelho, mas hoje está voltando para os caminhos do Senhor? Levanta a sua mão onde você estiver. Você que está voltando, Deus te abençoe, meu amigo. Eu estou vendo você. Glória a Deus por isso. Mais alguém aqui afastado do evangelho, voltando para os caminhos do Senhor hoje? Glória ao teu nome. Todos que levantaram suas mãos, levantem mais uma vez lá no alto. Nós vamos orar. Isso, isso. Todos estão? Mamãe, ore com a sua filha por mim, tá bom? Eu aceitei Jesus nessa idade. Pessoal, quais são os frutos da sua mão? Essa é a pergunta hoje. Fé que não se evidencia é fé morta. A minha oração hoje é que a gente esteja no carrinho da graça de Jesus e que Ele nos leve para lugares com Ele e o nome dEle seja glorificado. As nossas obras evidenciam Cristo e que Ele seja o centro, que Ele seja o centro das nossas vidas. Estenda sua mão para alguma dessas pessoas, nós vamos orar por elas. Senhor Jesus, nós te pedimos que haja mudança, transformação. Nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor gere raiz, Senhor, nesse povo. Usa, Senhor, essas pessoas agora de forma sobrenatural, que elas cresçam no que o Senhor tem para ele. Usa a nossa igreja, Senhor, para que a gente gere raiz nelas também. Nós te pedimos, Senhor, por favor, que os frutos que nós geramos em fé possam glorificar o teu nome. Senhor, que não falte, Senhor, ninguém, o pão para ninguém na mesa nossa, Senhor. Senhor, eu te peço que todas as carências que nos cercam possam encontrar resposta no nosso sim, Senhor. Seja exaltado e seja o centro. A Ti é toda a honra e toda a glória. A nossa vida é sua, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que hoje a nossa fé faça o Senhor exaltado, porque a nossa boca te exalta, as nossas ações te exaltam. Tu és glorificado entre nós. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E assim nós oramos no nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos sair daqui cantando. Vamos dizer que Ele é santo, diga.